Você já se perguntou por que você ministra a determinadas pessoas? Você já se perguntou por que você sentiu que deveria fazer uma determinada visita? Você já se perguntou por que o presidente do quórum ou a presidência da Sociedade de Socorro designaram aquela família ou aquela pessoa especificamente para você? Na verdade, você já se perguntou por que o Senhor me mandou aqui? O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu trabalhe com essa pessoa? Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. O discurso de hoje é do Elder Jorge T. Bezerra, dos 70, e tem como título Pobrezinho. O Elder Bezerra, ele lembrou de alguns momentos que ele teve com o pai dele. E sempre que o pai dele encontrava alguém precisando de ajuda, ou encontrava alguém em alguma necessidade, ele dizia, pobrezinho. Quando o Elder Bezerra virava as costas, ele flagrava muitas vezes o pai ajudando aquela pessoa de alguma forma, físico, espiritual, mas sempre buscando ajudar. O pai do Elder Bezerra enxergou que todos são filhos de Deus. Existe uma escritura que eu gostaria de ler com vocês que dá ênfase a isso. Está em 1 Coríntios 12, 22 a 23. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos honrosos, damos muito mais honra. Todos são iguais. E vamos talvez substituir a palavra corpo por igreja. Antes, os membros da igreja, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos na igreja, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos honrosos, damos muito mais honra. Entenderam? Todos são filhos de Deus, todos são importantes para o reino de Deus. Precisamos olhar para todos. E o Elder Bezerra, quando ele via ali na igreja ou fora dela, mas vamos pensar na questão da igreja, que ele via qualquer membro, qualquer pessoa ali passando por dificuldade, vinha à mente as palavras do pai dele. Pobrezinho, a palavra, pobrezinho. Eu gostaria de ler uma outra escritura com vocês, que fica em Atos dos Apóstolos. Atos 3, do 1 ao 7. E diz o seguinte: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E foi trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual cada dia se punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. O Elder Bezerra, ele deu uma ênfase nesse momento, que ele diz que quando Pedro
João, fitaram os olhos naquele homem, puderam enxergar aquele homem como ele realmente é, puderam enxergar um potencial divino neles, puderam enxergar naquele homem Filho de Deus, puderam enxergar que ele teria fé para receber um milagre, puderam enxergar um potencial divino naquele homem. O Walter Bezerra falou que quando ele teve a oportunidade, várias vezes, quando ele teve a oportunidade de fazer visitas com autoridade geral, autoridade para ministrar, ele fala com os presidentes da estaca para que possa ver quais são as pessoas que estão mais precisando de uma visita naquele momento. E aí eu gostaria de ler uma escritura que fica em 1 Nef 4:6. Essa é a forma que eles escolhem uma família ou um membro que precisa ser visitado. Diz assim: e fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Então eles se deixam ser conduzidos pelo Espírito para encontrar aquela família que está precisando mais de uma ministração. E aí, quando ele chega àquela família, sendo guiado pelo Espírito, ele perguntou àquela família: o que ou por que você acha que o Senhor nos mandou aqui? E em uma das experiências que ele conta, ele diz que ele ouve, ele traça metas do sacerdócio com aquelas pessoas e lhes deixa uma bênção. É assim que eles ministram. Eles ouvem, traçam metas das ordenanças necessárias para aquela família e lhe concedem uma bênção. Eu gostaria de ler uma outra escritura com vocês, Doutrina e Convênios 81:5, e diz o seguinte: portanto, ser fiel, ocupa o cargo para o qual te designei, socorre os fracos, ergue as mãos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos. Esse é o nosso principal chamado. Fortalecer os joelhos enfraquecidos. O Walter Bezerra, ele disse que teve um momento que o Brigham Young, ele teve um sonho com Joseph, em que ele viu Joseph cuidando de um rebanho, mas era um rebanho muito estranho, porque não era um rebanho uniforme, era um rebanho com vários animais diferentes, assim. E ele foi conversar com Joseph para ver se não tinha algo de errado. E Joseph respondeu para ele: esse rebanho está onde deveria estar. Esse é o seu lugar. Todos têm seu lugar. Todos têm seu potencial e seu lugar. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que todos são importantes na igreja, que todos têm potencial divino, e que todos têm o seu lugar, e que Deus quer que eles permaneçam no seu lugar, e que nós temos a responsabilidade de ministrar esses que estão precisando. Nesse momento de pandemia, nós podemos identificar muitas pessoas que não estão mais frequentando a igreja, muitas pessoas que se afastaram do evangelho, muitas pessoas que estão chegando na igreja. Todas elas têm o seu lugar lá. Nós precisamos identificar as pessoas que estão mais precisando de ministração. Precisamos nos deixar ser guiados pelo Espírito do Senhor e ajudar essas pessoas. O ADBC também citou algumas palavras de Neil A. Maxwell, que foi do Código dos 12 Apóstolos. Vamos ouvir essas mensagens. Irmãos e irmãs, o discurso começou a tomar forma enquanto eu pensava profundamente sobre aqueles que atualmente não estão ativos na Igreja de Jesus Cristo. Agora, por um momento, gostaria de falar a cada uma dessas pessoas. O elder Neil A. Maxwell ensinou que essas promessas sempre estão próximas da igreja, mas não participam integralmente. Não entram na capela, mas também não saem da entrada. São aquelas que precisam da igreja e das quais a igreja precisa, mas que, em parte,
vivem sem Deus no mundo. Pois é, pessoal, eu sei que todos são importantes no reino de Deus. Que todos são filhos de Deus, todos têm um potencial divino. Que possamos deixar ser inspirados pelo Espírito do Senhor para encontrar aqueles que estão precisando de ajuda e possamos dar o nosso melhor. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E ajude outras pessoas para receber essa mensagem. Um forte abraço, pessoal.